Salve galera, beleza? Vamos começar o nosso curso então com a nossa primeira aula da Frente 1, uma introdução à química, onde a gente vai abordar um pouco alguns conceitos que são super importantes tanto em química quanto em física e que muitos alunos acabam não levando muito a sério e acabam errando, tá? Já caiu questão da Unifesp sobre o conceito importante que geral errou porque não fazia ideia, né, do que era de fato aquele conceito. Então vamos trabalhar bastante com isso daqui, vamos trabalhar com bastante carinho, tá? Então, primeiro vamos discutir aqui o que é a química, né? A gente costuma fazer vários exercícios de química, de física, de matemática e nunca se dá conta do que realmente é essa ciência aí que a gente está trabalhando exaustivamente em cima dela, né? Então, a química, para vocês terem uma noção, ela está presente quando você vai ligar o seu fogão, seja ele elétrico ou a gás, não importa, existe química envolvida nisso. Quando você coloca seu alimento na geladeira para que ele não estrague, você está aplicando conhecimentos químicos. Quando você toma um remédio, usa um shampoo, alguma coisa para limpeza, você está usando conceitos químicos. Então, a química, ela é uma ciência que estuda a matéria, tá? Ela vai estudar dois aspectos da matéria: a sua estrutura, quando a gente leva em consideração modelos atômicos, por exemplo, quando a gente estuda geometria molecular, quando a gente faz alguns modelos que envolvem colisões de átomos e tudo mais, a gente está estudando a sua estrutura. E também há uma ciência que estuda as transformações da matéria, como por exemplo as diversas reações químicas que a gente vai estudar ao longo dessas 20 semanas, beleza? Falando em matéria, o que é a matéria? Bom, o conceito é bem simples, né? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tenha massa, ok? Então, por exemplo, quando a gente toca no nosso computador, no nosso próprio corpo, na água, é fácil identificar que aquilo é matéria, porque a gente está sentindo. Mas e o ar que a gente respira? É matéria também. E a luz que bate sobre nós? Luz, para o ensino médio, não é matéria. Tá? Para o ensino médio, ondas eletromagnéticas não são consideradas materiais, ok? A sombra que a gente enxerga não é matéria. Então, é um conceito que é simples, mas talvez não seja tão simples assim. Beleza. Massa é uma das grandezas que a gente usa para expressar a quantidade de matéria, não é a única, ok? Então não é uma coisa redundante aqui falar que matéria tem massa e massa é a quantidade de matéria. Massa é uma das formas que temos de representar a quantidade de matéria. Podemos usar ainda número de partículas, número de mols, dependendo do caso a gente pode usar o volume e por aí vai, tá? Então quais são as unidades que a gente usa aqui de massa? A gente usa no sistema internacional o quilograma, ok? Mas podemos usar também os múltiplos do quilograma, que é grama, miligrama, micrograma, por aí vai. Vou fazer uma aula de matemática sobre conversões de unidades, matemática básica, aí vocês vão poder treinar bastante essa questão aí de mudar as unidades, beleza? Vamos tacar o barco aqui. Volume. Esse é um conceito campeão de erro quando eu pergunto em sala de aula, tá? Talvez você responda para mim que volume é o espaço que um corpo ocupa, tá? Isso que você talvez tenha me respondido está parcialmente correto, ok? Vamos lá, vamos pegar essa garrafinha aqui de álcool. Galera, então, meu vídeo travou, era dessa garrafinha aqui que eu tava falando, beleza? Então, só para vocês imaginarem, eu uso a imaginação de vocês, toda vez que eu falar de alguma garrafinha de álcool, é essa daqui. Okay? Tem que ter álcool para limpar, né, matar o vírusinho. Se eu tiver essa garrafinha do jeito que está aqui, eu tenho uma certa quantidade de matéria, né, uma certa quantidade de álcool, um pouquinho de ar, dentro desse recipiente. Se eu retirar todo o álcool desse recipiente, eu vou ter ar. Opa, eu tenho um espaço, então, ocupado agora por ar. Se eu tirar tudo que está aqui dentro e jogar no espaço sideral, vai ter alguma coisa dentro dessa garrafa? Não vai ter nada, tá? Vai ter apenas um espaço vazio. Então, o conceito, estritamente falando de volume, é uma região do espaço que pode ou não estar ocupado. Normalmente está, mas não precisa. Então, é importante que vocês saibam disso.
para vocês não confundirem as coisas. A unidade internacional aqui é o metro cúbico, podemos usar também o litro, ml, outras unidades, mas sabendo, galera, que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, sabendo que 1 litro corresponde a 1000 ml, e sabendo que 1 litro vale 1 decímetro cúbico, e que 1 ml vale 1 centímetro cúbico, você resolve 95% de todas as questões que envolvem volume. Beleza? Então não é necessário você decorar todas as conversões de volume e tudo mais. Só isso aqui você já consegue resolver muita coisa. Ok? Então é fácil, só fazer uma regra de 3. 1 metro cúbico vale 1000 litros, então tantos metros cúbicos valem tantos litros. Bem tranquilinho, se você quiser fazer por análise dimensional, não tem problema, tá? Os dois jeitos de fazer são igualmente válidos. Qualquer vestibular vai aceitar você fazer ou por análise dimensional ou por regra de 3, tanto faz. O importante é você ser claro no que você está fazendo e estar certo. Muito bem. Densidade, galera. Esse é um tópico aqui que a gente acaba deixando furar um pouco, né? Toda vez que eu pergunto para os alunos o que é densidade, todo mundo chega e me responde: é massa sobre volume. Pô, mas concentração também é massa sobre volume. Massa específica também é massa sobre volume. Solubilidade é massa sobre volume. Eu tenho várias grandezas que são massa sobre volume. Então é importante a gente saber o que é essa massa, o que é esse volume, o que é essa densidade, tá? O que isso significa. Então vamos lá. Densidade, ela indica o quanto de material que existe em um certo corpo. Então se eu tiver essa minha garrafinha de álcool, beleza? Ela tem uma certa massa, ou seja, ela tem uma certa quantidade de matéria e ela está ocupando um determinado espaço. Consigo fazer a relação aqui entre massa e volume e obtenho a sua densidade. Se eu mudar o material que está aqui dentro, colocar areia no lugar de álcool, eu vou ter outra quantidade de matéria, portanto eu vou ter outra densidade, beleza? Então só para a gente ver aqui algumas coisinhas. Falei para vocês que concentração, né, é massa sobre volume, densidade também, tudo isso aqui é massa sobre volume. Massa de quê em volume de quê? Tá? Densidade, então, é o total de matéria que ocupa um certo espaço. Então, a densidade é a massa total pelo volume total. Olha só que fácil, beleza? Então, a densidade é a massa total pelo volume total. Massa específica, galera, tem a mesma equação, também é a massa total pelo volume total. Qual que é a diferença? Para acabar com essa discussão de uma vez por todas, tá? Massa específica é um caso especial de densidade, tem a ver uma coisa com a outra, tá? A massa específica, ela considera um objeto completamente maciço, por exemplo, um cubo maciço de ferro. Se eu tirar, né, a densidade de um cubo maciço de ferro, eu estou obtendo a sua massa específica. Densidade, ela pode considerar qualquer formato do corpo. Então, se eu pegar o ferro na forma de um navio, na forma de um vaso, na forma de qualquer outra coisa, essa densidade pode mudar, porque eu posso colocar espaços vazios ali, né? Espaços com ar dentro da sua estrutura. Por isso que um navio de aço consegue flutuar no meio do oceano, ok? Essa é a diferença de densidade e massa específica. Concentração, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, é a massa de um soluto dissolvido em uma solução. Por exemplo, se eu tiver um suco de laranja, qual é a concentração de vitamina C desse suco de laranja? Quanto de vitamina C eu tenho dissolvido nesse suco de laranja? Qual é a concentração de açúcar? Quanto de açúcar eu tenho dentro desse suco de laranja? Percebe? Então, é uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Solubilidade, outro spoiler aqui que eu vou dar para vocês, ele também é a massa do soluto, só que dessa vez pelo volume do solvente. Essa conta, ela diz o quanto que cabe de soluto dentro de um solvente. Então, por exemplo, quanto de açúcar cabe dentro de um copo de água, ok? Se você ficar colocando açúcar até o infinito dentro do seu copo de água, uma hora não vai dissolver mais. Quem determina isso é a solubilidade, ok? Bom, solubilidade e concentração a gente vai falar bastante em aulas futuras. Hoje a gente vai ficar com
densidade, ok? Uma característica aqui da nossa densidade é o seguinte: imagina que você tem um fluido, tá? Esse fluido ele pode ser uma piscina, né? Pode ser tá torto aqui, né? Pode ser uma piscina, pode ser um pouco de gás, qualquer coisa, tá? Se você pegar uma esfera, qualquer objeto sólido e colocar aqui dentro, ele pode afundar, ele pode permanecer no lugar ou ele pode flutuar. O que vai determinar se ele vai flutuar ou não? A sua densidade. Se a densidade do objeto for maior do que a densidade do fluido, ele vai afundar, ok? Então aqui a densidade do objeto é maior do que a densidade do fluido. No meio, a densidade dos dois são iguais, ok? Então onde você deixa o seu objeto, lá ele permanecerá. E se a densidade do objeto for menor do que a densidade do fluido, seu objeto vai flutuar. Vamos ver aqui um exemplo no nosso exercício, tá? Então vamos lá. Antes, vamos ver umas coisinhas aqui. Essa balança, então, é um instrumento que a gente usa para determinar a massa dos objetos. O densímetro é um objeto que a gente usa para determinar a sua densidade. Não é sempre que eu consigo usar esse densímetro, é só para vocês saberem, caso alguém tivesse curiosidade. Então vamos lá, deem um pause aí no vídeo, tentem resolver esse exercício aí. Assim que você terminar, vamos fazer junto. Pode dar um play, vamos lá. Para identificar três líquidos de densidade 0,8 gramas por ml, 1 grama por ml e 1,2 gramas por ml, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1 grama por ml. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que... Bom, é para a gente relacionar aqui, né, descobrir quais são as densidades de cada líquido. Para isso, eu vou falar que a nossa bolinha, ela tem uma densidade chamada dB e os líquidos têm uma densidade chamada dL, beleza? Então, neste caso aqui, a bolinha não afundou. Se a bolinha afundou, quer dizer que a densidade da bolinha tem que ser maior do que a densidade do líquido. É o que a gente acabou de discutir, beleza? Neste terceiro caso, nessa proveta, a bolinha não está flutuando. Para que a bolinha flutue, a densidade da bolinha tem que ser menor do que a densidade do líquido. Faz sentido? Agora aqui no meio, o único jeito dessa bola ficar no meio é se a densidade da bolinha for igual à densidade do líquido e eu colocar ali no meio a nossa bolinha. Então aqui a densidade da bola é igual à densidade do líquido. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Se tiver dúvida, deixe no comentário, a gente tenta responder aí assim que possível. Maravilha. Então, ó, se a densidade da bolinha é 1, o único valor de densidade de líquido que vai obedecer essa desigualdade aqui é o 0,8, ok? Então, 1 é maior que 0,8, portanto, esse líquido 1 tem 0,8 gramas por ml. Aqui é igual, né? Então, 1 é igual a 1, muito simples. Segundo líquido, 1 grama por ml. O terceiro líquido, nós então temos que 1 é menor do que 1,2. Portanto, esse último líquido é o mais denso de todos, 1,2 gramas por ml. A única alternativa que eu posso responder corretamente aqui é a alternativa A. Tranquilo? Maravilhoso. Vamos fazer esse exercício aqui que é bem chatinho. Se você não conseguir fazer, não tem problema. A maioria dos alunos que chega até mim não consegue resolver esse exercício de primeira. Ele envolve alguns macetes específicos. Vamos lá, tenta fazer, dá um pause e aí você dá um play de novo para a gente ver a resolução, tá? Uma liga metálica de massa 120 gramas e densidade 6 gramas por ml é constituída pelos metais A e B de densidades respectivamente iguais a 10 gramas por ml e 5 gramas por ml. O percentual do metal B na liga é aproximadamente... Então, galera, olha só, eu tenho que determinar qual que é a massa do metal B para
conseguir fazer a minha porcentagem, tá? Eu quero saber qual que é a porcentagem do metal B dentro da nossa liga. Então, vamos ganhar um espacinho aqui a mais, né? Vamos ganhar um pouquinho mais de espaço. Então, ó, essa situação que o problema nos mostra, beleza? Essa situação aqui, a gente tem a nossa liga. Eu chamei a massa da liga de mLi, que é 120 gramas. Densidade da liga, eu chamei de dLi, que é 6 gramas por ml. A massa do metal A eu não sei. Densidade de A é 10. E a mesma coisa aqui para o metal B, tá? Podem dar uma olhadinha aí, beleza? Então, vamos resolver o nosso exercício. Temos aqui, então, galera, primeira coisa que a gente precisa determinar, qual que é o volume que a nossa liga está ocupando. Porque o nosso propósito aqui é fazer um sistema de equações para conseguir achar a massa e o volume de todo mundo. Então, olha só, eu tenho essa equação aqui, né? Densidade é massa sobre volume. Eu posso passar o volume para lá multiplicando, eu tenho massa igual a densidade vezes volume, e eu posso passar essa densidade dividindo, e eu tenho a fórmula volume igual a massa sobre densidade, tá? É a mesma fórmula, eu só isolei aqui as nossas três grandezas para facilitar um pouco as coisas. Para eu achar o volume da nossa liga, eu vou usar essa formulinha aqui, massa da liga sobre densidade da liga. Então, o volume da nossa liga é igual a 120 sobre 6. O volume da nossa liga é 20 ml. Beleza? Maravilha. Achamos aqui esse volume. Por que que eu precisei disso? Eu vou fazer o seguinte sistema. Tá? Concorda que a massa de A mais a massa de B tem que dar a massa total da liga? Então, massa de A mais massa de B tem que dar 120 gramas. Do mesmo jeito, o volume que o metal A ocupa, mais o volume que o metal B ocupa, tem que dar exatamente o volume total da liga. Afinal, a liga é feita de A com B. Tá pronto aqui o nosso sistema. Tem um sistema que envolve as massas e os volumes de A e B. Mas do jeito que tá, a gente não consegue resolver. Então, olha só, eu vou ter que pegar essa equação aqui, eu vou transformar as minhas massas em volumes. Ó, observem o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Massa de A é igual a densidade de A vezes volume de A. Usei essa equação. Então, massa de A é igual a densidade de A, que é 10, vezes VA. Reserve isso daqui, beleza? Massa de B é igual a densidade de B vezes volume de B, então a massa de B é igual a 5 vezes VB. Tranquilo? Vamos reservar isso aqui então. Tá? Vamos reservar esses dois valores. Observem agora como vai ficar o nosso sistema. Então vai ficar 10 VA, né? Estou substituindo a massa de A por 10 VA. Estou substituindo a massa de B por 5 VB, que é igual a 120. Vou substituir o VA por VA, porque não tenho que substituir aqui, tá? Eu confundi as coisas, desculpem, tá? VA mais VB igual a 120. Perfeito. Continuando aqui o nosso sistema, eu vou então multiplicar essa equação aqui por menos 5, tá? Eu vou fazer um escalonamento, você pode resolver por substituição, do jeito que você quiser, tá? Mas por escalonamento eu vou copiar a primeira equação, normal. A segunda equação eu vou multiplicar por menos 5. Então vai ficar menos 5 VA menos 5 VB igual a menos 100. E agora eu vou somar as duas equações para, dessa forma, cortar o nosso VB. Olha só que interessante. Então aqui vai ficar 5 VA é igual a 20, portanto, o volume de A é igual a 4 ml. Beleza? Maravilha! Então eu vou usar essa equação agora, tá? Vou usar essa equação, vou continuar aqui para baixo, ó. Porque VA é 4, VB eu quero descobrir, isso aqui é igual a 20. Então o nosso VB vale, na verdade,
Maravilha. Então, olha só, a gente vai pegar agora essas equações que a gente tinha trabalhado agora há pouco. Vamos ver quanto que é a massa de A. Então, massa de A é 10 vezes 4. Massa de A é 40 gramas. E a massa de B é igual a 5 vezes 16. Massa de B é igual a 80 gramas. Beleza? É isso que eu quero. É isso aqui que eu preciso. É a massa de B que eu preciso. Vamos voltar agora para o slide. Agora com a nossa massa de B. Massa de B é igual a 80 gramas. Foi o que a gente acabou de determinar. Então é só fazer uma regra de 3. É só a gente pegar aqui, ó. 120 gramas, que é o total da nossa liga, vale 100%. Então 80 gramas, que é esse pedacinho aqui que eu tenho, vale X. É isso que eu quero determinar. Então X é igual a 80 vezes 100 sobre 120. Corta aqui, corta ali. X vai dar aproximadamente, galera, 67%. Alternativa C. Tudo bem, pessoal? Faz sentido aqui? Tranquilo? Então, tenta refazer esse exercício. Se não conseguirem, assistam de novo a resolução. Qualquer coisa, deixe nos comentários, a gente responde. Beleza. Então, continuando aqui com os nossos conceitos, temperatura, galera. Esse conceito é muito importante em química, em física, em várias partes dessas matérias a gente vai usar o conceito de temperatura. Então, temperatura, ela mede o quanto que as partículas estão agitadas, ok? Então, é o grau de agitação das partículas. A gente usa grau Celsius, grau Kelvin, pode usar Fahrenheit, mas a gente vai usar principalmente aqui a temperatura em Kelvin, ok? Dificilmente você vai usar um exercício com a temperatura em Celsius. Só quando é variação de temperatura que você pode usar Celsius. Quando é temperatura absoluta, tem que estar em Kelvin, ok? Mas quando chegar a hora, eu vou frisar isso aqui para vocês de novo. Tá certo? Então, vamos mudar um pouquinho aqui dos conceitos. A gente sempre fala de átomo, né? Eu tenho aqui uma aula, é da próxima frente, né? Aliás, uma das próximas aulas, a gente vai ver os modelos atômicos. Mas o átomo, ele é uma partícula estrutural que vai ser a base de toda a matéria, tá certo? Então é uma partícula estável que constitui toda a matéria. O átomo, ele é constituído de prótons, que tem carga positiva, nêutrons que não tem carga, e elétrons ao redor com carga negativa. Tem vários modelos, tem várias coisas para falar de átomo, mas por hora entendam que átomo é esta estrutura, beleza? Então quando eu falo de átomo, eu estou falando de estrutura. E quando eu falo de elemento químico, eu estou falando de um tipo de átomo, beleza? Então, a gente vai ver mais para frente que existem vários tipos de átomo. Tem átomo de hidrogênio, tem átomo de carbono, átomo de oxigênio. O átomo é o conceito, é igual falar ser humano. Ser humano é um conceito, tá? Elemento químico é como se fossem as pessoas. Elemento de cada tipo, tá certo? Então, quando você fala elemento químico, necessariamente você está falando de tipo de átomo. Então é errado você falar que água é um elemento, é errado você falar que isso aqui é um elemento, é errado você falar que substância é elemento. Não façam isso que você vai perder uma nota gigante na sua questão escrita, beleza? Então elemento químico é um tipo de átomo. Nós temos uma forma de escrever o seu elemento químico. Vamos supor que seja aqui o elemento X, beleza? Aqui embaixo você põe o número atômico Z e aqui em cima você põe a sua massa A. Eu vou discutir isso aqui com mais detalhes daqui a algumas aulas. Não se preocupem por enquanto com isso, tá? Esperem que a gente vai ver melhor isso daí. Quando você junta dois ou mais átomos, pode ser do mesmo elemento, pode ser de elementos diferentes, você vai ter o que a gente chama de composto químico, tá? Então, o composto químico é o que a gente representa com essa formulinha aqui, fórmula molecular, fórmula unitária, né? CO2, água. Então, isso aqui, essa ideia que existe quando eu junto átomos para formar uma coisinha só, é um composto químico, beleza? Agora, quando eu vou para o macroscópico, eu vejo qual que é o material formado por um tipo de composto químico. Eu estou falando aqui de substância.
ok? Então, basicamente é o seguinte, H2O é o composto químico água, e uma porção de água, pode ser em gelo, pode ser uma água líquida e tal, é a substância água. Na prática, não tem muita diferença, a gente pode usar como sinônimo composto químico e substância, tá? A rigor tem diferença sim, mas não é uma diferença importante, dá para usar os dois como sinônimos, beleza? Então aqui, ó, alguns exemplos de substâncias: água destilada, gás hélio, tá? Então note que o gás, ele é uma substância feita por um átomo só, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Falamos de substância, né? Quando a sua substância ela está pura, significa que você tem uma porção feita de um mesmo material, e essa substância pura ela pode ser chamada de substância simples ou composta, ok? A substância simples é aquela que é formada só por um elemento. Por exemplo, gás cloro, carbono grafite, carbono diamante, você pode ter ainda gás oxigênio, você pode ter hélio puro, tá? N2. Qualquer sistema, qualquer porção de matéria feita de um material só, e esse material tem um elemento só, é uma substância simples, ok? Quando você junta mais de um elemento, não importa qual seja a proporção, você vai ter uma substância composta, ok? Então, se você tiver água pura, por exemplo, você tem só moléculas de água, você tem uma substância composta. NaCl é uma substância feita aqui de dois elementos, também é uma substância composta, beleza? Agora, para a gente entender um pouquinho, né, a diferença de mistura, substância pura, vamos falar um pouco de sistema, ok? O sistema, ele é uma porção de matéria que você está estudando. Esse conceito de sistema, ele aparece bastante em química, mas também em física. Então é importante que vocês saibam bem o que é um sistema, tá? O sistema é uma porção que eu estou estudando, uma porção de matéria. Tudo que está ao redor do nosso sistema é a vizinhança, beleza? Eu tenho já pronta, aliás, não está pronta, eu tenho que postar ainda, uma aula de termodinâmica, que eu falo mais sobre sistema e vizinhança, se quiser dar uma olhada lá depois, tá? Mas sistema é uma porção de matéria que eu estou estudando, ok? Fase é uma parte uniforme desse sistema, e ela tem que ser uniforme tanto a olho nu, quanto no microscópio, beleza? Então, por exemplo, esse meu álcool aqui, quando eu olho para ele, eu vejo uma solução translúcida, totalmente uniforme, tá? Tirando esse cabinho aqui, né? Vamos supor que não tem esse cabinho. Então, isso aqui seria uma fase única. Se eu jogar um monte de poeira aqui dentro, eu vou ter mais de uma fase, beleza? Então, olha só, observe aqui, no nosso copo de água, uma fase única. Aqui eu tenho duas fases, beleza? E aqui eu tenho algumas fases, né? O gelo, a parte branca, a água, tá? Então qualquer parte uniforme do sistema é considerado uma fase, ok? Se o seu sistema tiver uma fase só, ele é um sistema homogêneo. Se ele tiver mais de uma fase, ele vai ser um sistema heterogêneo, beleza? Mais de uma fase ele pode ter tanto a olho nu quanto ao microscópio, tranquilo? Então, vamos falar agora de misturas, né? Mistura é um sistema que ele vai ser constituído por pelo menos duas substâncias diferentes, duas ou mais substâncias diferentes. Sua mistura é considerada homogênea quando ela tem apenas uma fase, por exemplo, água com açúcar, água com sal, bem dissolvidinho ali, tá? Isso aí é uma mistura homogênea. Toda vez que temos uma mistura homogênea, podemos chamar de solução. E a mistura é chamada heterogênea quando ela tiver mais de uma fase, ok? Então, quando tem água com óleo, por exemplo, é fácil de identificar ali que tem duas fases, né? A fase de óleo, a fase de água. É fácil de ver que é uma mistura heterogênea, mas às vezes a gente tem sistemas, né, que parecem ser homogêneos. Por exemplo, leite. Você olha para o leite, está totalmente uniforme. Mas quando você vai para o microscópio, você vê ali um monte de coisa diferente. Então, se no microscópio você viu várias coisas, já não é uma mistura homogênea. Ela é agora uma mistura heterogênea. Quando você só consegue ver essas fases no microscópio, a gente chama essa mistura heterogênea de
dispersão coloidal, beleza? Eu não vou dar muito detalhe sobre isso, porque é só importante saber o que é, tá? Então, por exemplo, você tem essa fumaça da chaminé, você tem fuligem, que é o carbono sólido, que está disperso no ar, que é uma fase gasosa. Quando você tem uma nuvem, você tem água líquida dispersa no ar, que é a fase gasosa, ok? Quando você tem uma espuma, você tem também ar dentro de um líquido, o sorvete, você tem ar dentro de um sólido, então maionese, por aí vai, né? Tudo isso são sistemas heterogêneos, porque são dispersões coloidais, beleza? Então o leite aqui que eu falei para vocês, olha só como ele fica meio nojento, né? Olhando no microscópio, né? Bem horrível. Maionese também aqui fica cheio dessas coisinhas no microscópio, bem interessante. Quem tiver microscópio, põe aí para você dar uma olhada, você vai se surpreender. Beleza? Então vamos fazer esse exercício aqui. Pausa, tenta resolver, dá um play, vamos junto. O esquema acima representa um conjunto de substâncias. É incorreto afirmar que esse sistema contém 7 átomos no total? Só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui está certo, ele quer o incorreto, então não vou marcar A. 3 substâncias diferentes. Aqui está uma, aqui está outra e aqui está a terceira. São 3 substâncias diferentes, faz sentido. Então tá certo, não vou marcar. Átomos de 3 elementos químicos diferentes. Bom, eu tenho o átomo pretinho, eu tenho esse átomo gordão aqui e esse outro átomo branquinho e pequeno. São 3 tipos de átomo, portanto eu tenho 3 elementos diferentes. Isso aqui está correto. 2 substâncias puras compostas. Opa! Essa substância é simples. Essa substância é simples. E essa substância é composta, beleza? 2 átomos do mesmo elemento, 2 átomos do mesmo elemento, elementos diferentes. Então eu tenho uma substância composta. Portanto, achei aqui nosso item incorreto. Fechou? Maravilha. Último exercício aqui então, antes da gente interromper essa parte. Dá um pause aí, tenta resolver. Vamos lá. Em um mesmo recipiente foram colocados óleo, gelo e água, que se mantém em equilíbrio, beleza? Então tem aqui, né, um copão, beleza? Vamos falar que tem um óleo aqui em cima. E aí eu tenho gelo. Vamos colocar as pedrinhas de gelo aqui, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. O sistema apresenta 3 fases e 3 substâncias. Eu tenho 3 fases. A fase de óleo, que não se mistura com a fase de água, e a fase de gelo, que é diferente de água. Tenho 3 fases. Mas quantas substâncias eu tenho? Gelo e água são ambos H2O. Eu tenho uma substância, tá? Aliás, uma substância aqui, mais a substância do óleo, né? Eu tenho 2 substâncias, não 3. Então eu tenho 3 fases, 2 substâncias. 2 fases, não. Eu tenho 3 fases. 3 fases em um único estado físico. Tenho só 2 estados físicos aqui, né? Nada a ver essa C. 2 substâncias equilibradas em 3 fases. Isso tá certo. Água com óleo, nessas 3 fases aqui, né? Fase oleosa, fase aquosa e o gelo. Essa é a nossa alternativa correta. Beleza, galera? Maravilha. Vamos interromper essa parte aqui, senão vai ficar uma aula gigantesca, tá certo? Daqui a pouquinho termina a outra parte e posto lá para vocês. Então valeu, galera. Até a próxima. Tchau.